Luísa Biondo, 22 anos, formada em jornalismo, morou no período que era universitária em Lisboa, em Portugal, trabalha com o mediativismo, a comunicação em rede e o novo jornalismo que desponta na sociedade da informação. Olá, Luísa, tudo bem? Oi, tudo bem, Rodrigo? Então, nos conta um pouquinho de como é trabalhar com essa mídia alternativa, como tu chegou ao desejo desse objeto? Então, eu comecei a trabalhar pensar como tema de pesquisa mídia alternativa, foi quando em 2013 eu estava cursando jornalismo e começou a explodir as manifestações de junho, julho, que várias pessoas foram para as ruas, enfim. E a partir daquele momento até então, eu não tinha, digamos, uma visão tão crítica em relação à mídia, a mídia convencional que a gente conhece hoje, que a gente está acostumado. E foi a partir daquelas manifestações que eu vi que a mídia começava a tratar aquilo de uma maneira completamente errada, completamente distorcendo completamente os fatos. A partir daí eu comecei, foi meio assim, ligou um botãozinho, sabe? Eu comecei a ver as coisas com outros olhos, com um outro olhar. E a partir disso eu vi que a mídia alternativa, ela estava fazendo esse papel, digamos, social, que a mídia convencional deveria fazer e não estava fazendo. E durante esse período na universidade, durante a semana acadêmica, foi feita uma palestra com uma integrante do Mídia Ninja. A Mídia Ninja que ganhou assim muito sucesso, conseguiu, digamos, aumentar muito, assim, fazer crescer muito o nome deles e se consolidar como uma mídia alternativa aqui no Brasil. E teve essa palestra, e aí eu fui assistir essa palestra, e durante essa palestra, durante a menina falando, assim, nossa, foi maravilhoso, assim, foi incrível. E eu tava falando com uma amiga, eu tava pensando assim, poxa, mas por que as coisas não são assim? Por que tem que surgir uma coisa alternativa? Por que só agora, enfim? E isso meio que eu comecei a pensar, nossa, mas isso daria um bom objeto de pesquisa, um bom tema para pesquisa, para monografia, porque, eu não sei, mas desde que eu entrei na faculdade eu pensei, nossa, mas o TCC, mas eu não faço ideia do que eu vou fazer, não... E aí quando apareceu, nossa, eu pensei, meu Deus, tem que ser isso, e daí foi assim, e a partir daí eu comecei a amadurecer a ideia e foi assim... E quais foram os teus primeiros contatos com a Mídia Ninja? Então, como essa menina veio aqui fazer uma palestra, tinham duas pessoas aqui em Caxias que eles eram colaboradores da Mídia Ninja. Uma delas, inclusive, foi fazer uma vivência na Casa Fora do Eixo, que a Casa Fora do Eixo é onde, digamos assim, a Mídia Ninja, ela surgiu dentro de um coletivo, o Coletivo Fora do Eixo. E essa menina, ela tinha contato com esse pessoal do Fora do Eixo e ela foi fazer uma vivência lá, enfim. E ela e um outro menino daqui de Caxias, eles tinham esse contato bem próximo com o pessoal da Mídia Ninja. E a partir do momento que eu decidi que esse ia ser meu tema de pesquisa, quando eu me inscrevi na cadeira da Mono 1, eu falei pra ela, disse, eu vou fazer sobre a Mídia Ninja. Eu sei que foi tu que trouxe a Fernanda, que foi a Fernanda, agora ela não tá mais na Mídia Ninja, mas na época ela era integrante da Mídia Ninja. Eu disse pra ela, por causa da palestra, eu sei que foi tu que trouxe ela, que conseguiu fazer esse contato. E aí ela me passou o contato de uma pessoa que tava até hoje, tinha começado, já fazia muito tempo que estava no Fora do Eixo, acompanhou o nascimento, digamos assim, da Mídia Ninja e estava até hoje lá. E ela me passou o contato dessa menina. E aí eu falei com essa menina e a gente tinha conversado sobre eu fazer uma vivência lá. Uma vivência nessa Casa Fora do Eixo e acompanhar o processo, como que era todo o processo de apuração de notícias, de dados e de movimentação da página deles e do site deles. Só que aí, nesse meio tempo, ela me marcou numa publicação de que iria ter em Montevidéu o terceiro encontro latino-americano de mídia ativistas. Ela me marcou e eu pensei, vou me inscrever, né? Vou ver o que rola. Me inscrevi e daí eu fui selecionada para participar desse encontro. E quando eu fui nesse encontro, eu fiquei uma semana em Montevidéu. O encontro teve 4 dias, mas eu acabei ficando uma semana em Montevidéu para aproveitar um pouquinho o outro país, né? E daí, quando eu fui nesse encontro,
A princípio não ia ninguém da Mídia Ninja, eles decidiram ir assim de última hora. E eles ficaram no mesmo hostel que eu, então daí tipo eu tive não todos assim, mas várias, inclusive essa menina que eu já tava mantendo contato, ela tava no mesmo hostel que eu. E aí a partir daí a gente começou a manter contato, e aí eu fiz as entrevistas com ela lá, já acompanhei muito como é que era feita essa coisa da mídia colaborativa, dessa mídia alternativa. Eu entrei em contato com várias pessoas de várias mídias assim diferentes do pessoal do Barão de Itararé, que é uma mídia que reúne blogs independentes em São Paulo e ao redor do Brasil também. O pessoal dos Jornalistas Livres, que também é uma mídia que surgiu a partir depois da Mídia Ninja, meio que um outro grupo viu, achou interessante o trabalho e com base nisso também resolveu daí criar os Jornalistas Livres. E eu percebi como que era esse trabalho, que é bem um trabalho assim colaborativo. Eles não se veem como concorrentes, eles se veem como amigos, como parceiros para construir a notícia da melhor forma, passar a informação da melhor forma, né? E aí que eu tive esse contato com eles. E falando de teoria, porque a gente sabe que a mídia colaborativa ela é contemporânea, tem poucas pessoas que escreveram sobre isso, até pelo fato da transição do analógico para o digital. Como tu trabalhou com a teoria, trazendo isso para a mídia colaborativa? Então, para trazer isso para a mídia colaborativa, primeiro eu tive que estudar o jornalismo, a essência dele, digamos assim, né? Tive que estudar como surgiu o jornalismo, como ele, qual seria a ideia dele, que é bem essa coisa de ele é muitos teóricos, assim, dos que eu estudei, eles dizem que o jornalismo ele é uma ferramenta social para trabalhar para o bem da sociedade, sabe? Só que isso não acontece na prática e eles mesmos dizem que hoje em dia a mídia ela é mais uma ferramenta de, digamos, construção social, porque ela não cria a notícia, mas ela faz aquela notícia crescer, se tornar mais importante, menos importante. Ela também faz com que os acontecimentos aconteçam a partir do modo que ela está noticiando, enfim. E eu estudei, então, vários teóricos que tinham teorias a respeito do jornalismo como uma forma de influenciar, enfim. Estudei qual deveria ser a essência do jornalismo. E aí, a partir daí, desse jornalismo, digamos, analógico, jornalismo impresso, do papel, que é o antigo, como surgiu, eu passei para o jornalismo nessa época da era digital, que ele muda completamente a lógica do jornalismo. Então, não é mais o jornalista que vai passar a notícia, as pessoas começam a procurar notícia e a partir disso a lógica começa a ser diferente, até porque a internet ela tem uma lógica diferente, que é a lógica que inclusive tem que da comunicação em rede. Então, as pessoas elas formam uma rede muito grande de informação e uma pessoa pode ir colaborando com a notícia, ajudando, enfim. E aí, a partir disso, eu comecei a estudar enfim, e assim foi indo para colocar a mídia alternativa dentro dessa realidade, digamos assim. Então, transição do analógico para o tecnológico, para o digital. Transição da concentração de notícia para a cooperação. Isso. Como que tu vê tudo isso como jornalista? Olha, como jornalista, eu vou dizer assim que foi isso que, digamos assim, me salvou, porque chega uma época do curso que porque eu não sei se é com todo mundo assim, mas eu entrei no curso pensando, nossa, eu vou poder mudar o mundo com o jornalista, passando a notícia, conseguindo fazer as pessoas pensarem, refletirem sobre as coisas. E aí chega uma época do curso que tu começa a se murchar, porque tu pensa, poxa, eu tenho essa vontade, mas todo mundo tem essa vontade, e mesmo assim a gente não pode, porque existe uma hierarquia dentro do jornalismo, né? Existe o editor-chefe, o dono do canal, daquele veículo de comunicação, enfim. E existe essa hierarquia e as pessoas acabam tendo que seguir, acabam se moldando a isso e acabam perdendo, então, essa coisa do jornalista de querer fazer o bem, de querer mudar o mundo, de querer, né? E isso meio que foi me murchando, mas estudar sobre isso foi muito bom, porque eu vi, nossa, tem uma saída, sabe? Tem um jeito de fazer a coisa certa, sabe? Por mais que eu acabe trabalhando em alguma empresa de jornal, enfim, tem como eu ter um projeto paralelo, porque a internet
proporciona isso pra gente, sabe? E a gente não precisa necessariamente colocar o nosso nome, porque a gente pode trabalhar com essa coisa também de anônimo, o Mídia Ninja. Muita gente não sabe quem são as pessoas que estão por trás da Mídia Ninja, sabe? E foi muito bom, assim, pra reacender essa coisa de, ai meu Deus, é possível, sabe? Tem solução. Dentro desses processos de salvação... Exatamente. Dentro dos processos de salvação, pontos de desenvolvimento da tua pesquisa. Pontos de desenvolvimento, tu diz... E como ela se desenvolveu a partir da introdução, quais foram os pontos que tu chegou, quais foram as conclusões que tu tiraste? Tá. O que eu percebi, né? Eu comecei estudando, enfim, daí eu cheguei nas palavras-chave para estudar justamente o jornalismo, do analógico ao digital, a sociedade da informação, que é esse contexto social que a gente está inserido a partir do surgimento da internet e dessas novas tecnologias, a mídia alternativa e a comunicação em rede, para poder definir essa mídia alternativa, como ela funciona e em que contexto ela está inserida. E observando, assim, o meu objeto de estudo foi a Mídia Ninja, né? Justamente porque ela, acho que é uma das mais fortes aqui das mídias alternativas do Brasil. Então, analisando a Mídia Ninja, vendo a repercussão que as notícias que ela tem, das postagens dela, deles, enfim, analisando isso e analisando os comentários das pessoas, a gente percebe que as pessoas, elas estão procurando um conteúdo alternativo. E a gente percebe que as pessoas, elas estão cada vez mais críticas no sentido de não acreditar mais tanto assim na mídia convencional, nessa grande mídia que a gente conhece. E eu acho que isso foi, de certa forma, a internet, como a gente tem acesso a muita informação, a muitas coisas, eu acho que possibilitou isso, e eu percebi com essa pesquisa que as pessoas mesmas, elas estão procurando mídias mais alternativas, outras formas de informação, para tentar ter essa informação da maneira mais correta e mais dentro do real possível, e procurando outras notícias que não são as que a grande mídia nos mostra, assim, sabe? Então, tive a oportunidade de conhecer Cristofoletti através do livro Vitrine e Vidraça. E ele falava bastante dessa transição do analógico para o digital. E tu acredita que dentro dessa persuasão ou dessa estagnação que tinha da grande mídia em se inserir, ainda ser um veículo creditado dentro da internet, a Mídia Ninja, ela surge como a nova referência da internet? Eu acho que sim. Porque a gente percebe que a Mídia Ninja, ela se inseriu já nesse contexto da internet. A grande mídia que a gente conhece, o que ela está fazendo? Ela está pegando os modelos antigos de como ela se organizava nesse mundo analógico, sem a internet, e está tentando se inserir a partir disso na internet. Só que é um modo de pensar completamente diferente. E eu acho que a Mídia Ninja está fazendo justamente isso, sabe? A única coisa que talvez assuste um pouco é essa questão monetária, sabe? Porque a grande mídia, ela visa muito lucro. E eu até entendo porque a pessoa que vai fazer a notícia, enfim, ela vai estar trabalhando, e enfim. Mas existe uma outra lógica, existe um outro jeito que seja possível, e a Mídia Ninja está mostrando isso. Até durante a minha pesquisa, eu assisti a entrevista que teve o Pablo Capilé e o Bruno Torturra no Roda Viva. E eles falavam justamente isso. A mídia convencional, a mídia que a gente conhece, ela está se inserindo na internet a partir daquele modelo neoliberal que a gente conhece, que então a gente... E eles não estão conseguindo pensar, digamos, fora da caixa. Já a Mídia Ninja não, ela está fazendo isso, ela está pensando fora da caixa e se inserindo na internet com essa lógica de rede, essa lógica da sociedade em rede, que é essa coisa colaborativa, essa coisa de ver o outro veículo, de ver como teu parceiro e não como teu concorrente, entendeu? E isso só adiciona, com certeza. Pontos de conclusão são fechados ou ainda está aberto para muita pesquisa? Eu acho que está aberto para muita pesquisa.
Porque é uma área, assim, que quanto mais tu vai pesquisando, mais coisa aparece, assim, pra te pesquisar e pra te... Obviamente que no momento de concluir o TCC a gente tem que chegar a alguma conclusão, né? Não pode deixar tudo completamente aberto. Mas, por mais que a gente chegue a alguma conclusão, aquela conclusão ela já abre espaço para um outro caminho de pesquisa completamente diferente, sabe? Um novo horizonte. Exatamente. E tem alguma frase que tu queira deixar para nós? Ou algum pensamento que trouxe dentro dessa tua jornada de pesquisa para concluir o curso? Eu acho que... Eu não vou saber lembrar exatamente a frase, enfim, mas eu fiquei muito fã do Manuel Castells, que é um pesquisador espanhol, e ele pesquisa sobre essa questão da sociedade em rede, da sociedade da informação. E o que eu acho muito legal, que ele sempre fala, ele sempre frisa muito nos textos dele, é essa questão de como a rede ela é democrática, de como ela é colaborativa e ela permite isso, sabe? E eu acho isso muito, muito bonito, porque a gente vê nessa coisa das redes, assim, o Pablo Hortelado também fala bastante isso, que é essa questão das redes, que eu acho muito bonito, que ela mantém o indivíduo, porque justamente essas redes, como é que eu posso explicar? Ela é flexível, ela é democrática, enfim, e não existe uma única rede, existem várias redes, então, a partir do momento que tu não concorda mais com aquilo, tu pode mudar, ou tu, sabe? Então, aquilo vai mudando. Então, é isso que eu achei muito legal, essa coisa colaborativa, essa coisa democrática, essa coisa também de preservar o indivíduo em si, que eles falam muito e que ao longo, assim, da pesquisa, quanto mais eu lia, assim, mais meus olhos brilhavam. Eu ficava, nossa, gente, é assim que devia ser o mundo, sabe? Devia ser essa coisa de, enfim, essa coisa colaborativa, não de rivalizar e de um tentar ser melhor que o outro, não, é de um adicionar o outro, sabe? E é isso que os pesquisadores das redes, da sociedade em rede, da comunicação em rede falam muito. E é isso que eu, assim, guardo pra mim pra sempre. É o tribalismo, né? Um processo de poder transitar entre todos os lugares através da internet e a democratização para todo mundo. Exatamente. Obrigado, Lu. Foi um Obrigada, prazer eu que agradeço. Eu agradeço o convite, então. Até a próxima, a gente ainda vem debater sobre as tuas próximas pesquisas. Porque com certeza vão ter muitas mesmo, então tá. Obrigada. O Diálogos fica por aqui, até a próxima, a gente traz muito mais informação.